Olá, bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Durante a pandemia, além de todas as notícias ruins que a gente já recebeu, você deve ter ouvido falar aí de escândalos de corrupção envolvendo compras de equipamentos, compra de remédios, fraude a licitações. Pois bem, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que está aqui conosco, apresentou um projeto de lei para dobrar as penas para casos de corrupção e fraude a licitações durante estado de calamidade. Deputada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar sobre o seu projeto de lei, o PL 1485 de 2020. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui, um prazer conversar com todos vocês sobre esse PL que é tão importante na proteção do bem público. Pois é, deputada, eu fui olhar o Código Penal, né, para ver qual o tamanho das penas. A de corrupção é uma pena dura, né? Ela pode chegar a 12 anos de prisão, ou seja, se dobrar de 2 a 12, se dobrar pode chegar a 24. Né? É para meter medo mesmo. E a pena para fraude a licitações, ela é menor, ela é de 6 meses até 2 anos, mas geralmente a fraude a licitação está casada com corrupção, porque ninguém frauda a licitação à toa, né? A senhora acha que está razoável esse conjunto de penas que pode somar, aí, vamos ter uma ideia aí, 24 mais 4 até 28 anos de prisão para quem fizer fraude e corrupção na pandemia, por conta da pandemia? Então, essa questão da dose é uma coisa que os juízes vão aplicar de acordo com o caso, por isso que você falou bem, é de 2 a 12, mas o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: existe realmente uma necessidade da gente fazer as coisas acontecerem, porque essas penas têm que ser agravadas, porque num estado de calamidade, como todo mundo já sabe, quando é decretado, as regras são afrouxadas, porque tem que dar celeridade em compras de equipamentos, de respiradores, então tudo fica muito mais fácil. Então, o que acontece? Nesses momentos de fragilidade, tem pessoas que fazem crime premeditado, que vão lá, pensam, né, e pegam um dinheiro que deveria ser destinado à saúde e desvia em benefício próprio ou em qualquer outro benefício. Então, o que acontece aqui? Precisa sim agravar, dobrar, porque é muito mais grave. E a gente está falando de pandemia, de saúde, onde muitas vezes crime de corrupção significa mais mortes, temos mais mortes em potencial. Está tirando vidas. Então, quando a gente fala que corrupção mata, a gente está querendo dizer isso. Era um dinheiro que deveria ter mais leitos, deveria ter um hospital, mas não tem, deveria ter respirador, mas não tem, tudo que deveria ter equipamento de proteção para o pessoal da linha da frente, mas não tem. Então, isso é gravíssimo, matar é gravíssimo, é por isso que realmente é pesado, sim, e tem que ser pesado, porque o que essas pessoas fazem desviando a verba é gravíssimo. Pois é, deputada, a gente inclusive já viu aí alguns casos, eu gostaria que a senhora comentasse, é comum, a gente sabe, é comum acontecer o envolvimento do agente público, né? Mas em alguns casos, me parece, eu gostaria que a senhora comentasse isso, porque quem faz a persecução penal vai ter mais dificuldade. A gente viu aí, por exemplo, fornecedores subindo absurdamente o preço por causa da, digamos assim, janela de oportunidade. E aí pessoas passaram a ser investigadas por ter comprado, se viram, digamos assim, na obrigação de comprar, né, determinados equipamentos, determinados aparelhos, e podem ser envolvidas no crime por suposto superfaturamento, etc. Como é que a gente faz para, num momento de complexidade desse, também aprimorar a legislação penal nesse sentido? Olha, o que acontece? O que você está falando é assim, existe uma lei do mercado que a partir do momento que você aumenta a demanda, o preço aumenta. Né? Então, numa pandemia, tudo ficou distorcido, Lincoln. Aquela máscarazinha que pagavam 30 centavos, 50 centavos, começaram a pagar 20 reais, 30 reais. Né? Então, o que a gente está falando aqui? Tem casos que não são casos de corrupção, são casos, claro, de lei de mercado. Né? O que um gestor, porque qual que é a nossa preocupação? Porque essa preocupação todos nós temos.
as pessoas, os bons gestores têm que ser protegidos. A gente não pode misturar um bom gestor com um corrupto de carteirinha que se apropria do bem público. É isso que você está falando. Boas pessoas podem até desistir de ser gestor por causa desse risco. E essa é uma preocupação, até porque hoje em dia os gestores são pessoas de muita coragem, né? Porque você vai lá, você dá o teu CPF. Então, como que um bom gestor pode se proteger? Primeiro, ele vai fazer orçamentos, 2, 3, como sempre fez, vai documentar e guardar suas compras. Agora, isso é muito diferente de um caso de corrupção, onde a pessoa comprovadamente, notoriamente, compra de uma empresa que acabou de ser aberta, compra respirador de loja de vinho, compra respirador de empresa que não existe ou que tem sócio que está envolvido em outros crimes de corrupção. Então, eu estou falando assim, um bom gestor vai tomar os cuidados necessários, vai documentar e não vai ser condenado a absolutamente nada, porque os bons gestores... E com essa preocupação também, o TCU fez no site dele os preços de referência e outras coisas para ajudar o bom gestor. É nossa preocupação também. O objetivo aqui é pegar realmente pessoas que fazem mau uso do dinheiro público e não bons gestores que estão dentro de uma lei de mercado. É isso aí. Agora, um caso que todo mundo viu também, alguns casos se repetiram, foi aquele agente que de boa fé comprou respirador, e aí quando o respirador chegou, o respirador não era o das especificações para atender Covid, para fazer tubação, etc. Nesse caso, será que o fornecedor não pode ser enquadrado também em fraude à licitação? E aí, nesse caso, essa pena de 6 a 2 anos, que pode dobrar e ser de 1 ano a 4 anos, não parece pouca também? Que aí não tem corrupção, né? Mas tem uma fraude. Então, mas aqui o que acontece nesse caso? A gente não vai conseguir abarcar todos os casos e todas as situações, mas vamos pensar também que vai existir um devido processo legal, vai ter um juiz, a pessoa vai estar amparada, vai poder se defender, levar pessoas, mostrar. Então, o que acontece aqui? A única coisa que a gente está querendo é realmente mostrar que corrupção não vale a pena, desviar recurso público não vale a pena e precisa ser dobrado porque é gravíssimo. O pessoal fala, por que dobrar? Aumenta 1/3. Que aumenta 1/3? Quanto vale uma vida, gente? O que essas pessoas estão fazendo premeditadamente é tirando vida. Então, tem prejuízo do devido processo legal, do direito à ampla defesa. Esse bom gestor, que às vezes também bom gestor comete erro. A gente tem que saber separar o que é ser mau gestor, o que é um erro de gestão, mas se ele está documentado e mostra tudo no processo legal e é bem defendido, esse risco não existe na nossa visão. Para a gente concluir rapidinho, uma palavrinha sobre a perspectiva de aprovação, tem um requerimento de urgência, né? Já votamos o requerimento de urgência há mais de 2 meses, então existe prioridade de pauta que foi prometido pelo presidente Rodrigo Maia para esta semana, para ser votado, porque não tem acordo, tem partido que discorda, que vai entrar com obstrução, mas vai a voto, e precisa ir a voto. Então, eu espero realmente que seja aprovado, eu espero realmente o apoiamento, e eventuais, porque nós incorporamos sugestões que vieram, inclusive de outros partidos, porque estavam preocupados com essas questões que você levantou, foram incorporadas e vai a voto. E eu espero, sinceramente, que seja aprovado, porque a lei só vai valer depois de sancionada. Tudo que foi cometido para trás não vale, e a gente não pode dar essa impressão que pode meter a mão no dinheiro público sem acontecer nada. Perfeito. Deputada Adriana Ventura, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação no Palavra Aberta. Boa sorte, bom trabalho. Muito obrigada, estou aberta, sempre à disposição da TV Câmara. Obrigada. Perfeito. E obrigado a você também que nos acompanhou pela TV Câmara, Rádio Câmara ou pelas redes sociais. Até uma próxima edição do Palavra Aberta. Até mais.